Através do BI, você consegue montar um relatório customizado cruzando as informações necessárias para chegar na análise ideal. Basta ir em Menu, Relatório, Relatório de BI. Aqui existe uma lista de tipos de BIs diferentes. Cada BI traz informações distintas a serem cruzadas. Vamos experimentar o BI de reservas. Então, a gente tem aqui informações de reservas como origem, segmento, tipo de hóspede. A gente traz por datas, então datas de cancelamento, data de check-in que ainda está por vir, data de check-out que está por vir, data de compra, informações de empresas, informações de hóspedes, hotel, lançamentos. Então, tem uma série de informações disponíveis para que a gente cruze esses dados e monte o relatório que a gente gostaria. Aqui em métricas, a gente vai colocar o recheio do relatório, sobre o que a gente está falando. É reservas, é room night, é receita. Vamos montar um exemplo, então. Então, vou colocar em rows, que são as linhas, origens e segmentos. Então, vai ter cada origem e cada segmento em uma linha diferente. Lá em Report Filters, eu vou colocar um ano, como se fosse uma bolha máxima. E em colunas, vou colocar mês a mês. Então, eu estou imaginando cada mês em uma coluna. E em métricas, vou colocar o valor total. Ou seja, todo esse meu relatório vai ser referente à receita captada. Agora, a gente pode começar a filtrar. Lá em ano, eu não vou querer todos os anos. Vou querer apenas 2018, por exemplo. Eu posso ainda selecionar os meses, então digamos que eu queira ver só o primeiro semestre. E observem que em cada linha tem uma origem diferente e dentro daquela origem tem todos os segmentos de reservas que tiveram com aquela origem. Então, dentro da origem B2B, a gente traz todos os segmentos reservados. Se não era exatamente isso que a gente gostaria de visualizar, a gente pode reordenar as informações. Então, digamos que eu vou tirar o segmento da minha tabela, colocar ele junto nessa bolha maior e puxar um único segmento específico. Então, agora eu consigo visualizar apenas as origens referentes ao segmento específico que eu selecionei. A gente sempre pode inverter as informações para uma análise diferente. Então, ao invés de olhar todas as origens e dentro dela todos os segmentos, a gente poderia trocar a ordem e olhar todos os segmentos e dentro deles todas as origens. Adicionando o nome do hotel nesse nosso relatório, a gente tem uma análise diferente. Agora a gente está olhando todas as origens e dentro de cada origem, quais hotéis tiveram reserva para aquela origem que a gente está abrindo. Mas a gente também poderia ver ao contrário. Todos os hotéis e dentro de cada hotel, as origens referentes àquele hotel. Esse é um relatório super customizável e a gente pode adaptar ele para a análise que a gente quer chegar. Por exemplo, ao invés de olhar só o ano de 2018 mês a mês, a gente poderia ter um comparativo anual. Trazendo o ano junto ao mês, a gente vai abrir ano e vai ter todos os meses dentro. Colocando o mês na frente do ano, a gente vai abrir cada mês e visualizar os anos dentro. Ou seja, assim a gente consegue ter uma comparação mês a mês do ano atual versus o ano anterior. Para facilitar o entendimento, a gente ainda pode customizar o relatório tirando a visão de subtotais. Assim a planilha fica ainda mais limpa. Então, a gente consegue jogar uma informação de um lado para o outro, abrir, fechar, trocar a ordem, adicionar mais filtros, remover algumas camadas, para chegar exatamente naquela análise desejada. Depois que o relatório está feito, a gente ainda consegue exportar ele em diferentes formatos e ainda visualizar ele em estilo gráfico, selecionando algumas das opções aqui. Vale lembrar que você pode ainda deixar esse relatório salvo, então cada vez que você entrar no CRM, basta abrir o relatório que ele vai estar atualizado, basta colocar um nome e uma descrição. Pode deixar ele salvo em formato público, onde todos os logins podem visualizar, ou no formato particular, onde só o teu login pode visualizar, ou ainda tu pode selecionar outros grupos de contatos ou outros usuários para ter permissão de visualizar esse relatório como você.
Depois que o relatório está salvo, basta voltar lá em Relatórios, Relatórios de BI, abrir a listagem de relatórios salvos previamente e visualizar o relatório que você deseja. Essa é uma forma simples e prática de ter um relatório customizado sempre atualizado.